Pode sim. Posso? Tá ok. Bom, pessoal, a reunião já está sendo gravada, viu, Débia? Caso queira compartilhar algum slide de apresentação, você tem algum material ou não? Sim, tenho. Você sabe como faz para compartilhar? Eu vou tentar aqui, mas eu vou conseguir aqui. Só um instante. Flávia, boa noite. Enquanto a Debbie tenta projetar a tela dela, vamos começar então apresentações? Tá bom, então. Boa noite a todos, né? Boa noite à nossa coordenadora e professora Carol. Boa noite à nossa palestrante Débia. Vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? O nosso grupo, ele está desenvolvendo um trabalho para a disciplina de laboratório de interesse comunitário, né? E esse trabalho, ele tem o objetivo de conscientizar vítimas e pessoas que presenciaram um tipo de violência contra a mulher a denunciarem, né? Porque a vítima, ela se sente coagida, né, pelo agressor e tem dificuldade para denunciar. Por isso a importância das pessoas, né, assim, que presenciar algum tipo de violência, né, elas ajudar a vítima, né, assim, igual fazendo a denúncia, ou então até mesmo conversando com a vítima, né, porque igual tem, tipo assim, tem vários meios da vítima buscar, né, e no nosso Instagram tem várias postagens falando como a vítima deve agir, né, assim, incentivando a vítima de algum tipo que sofre algum tipo de agressão física, né? Tem a física, a moral, a psíquica. Então, são vários tipos, né? Não é só a agressão física, né? Assim, que é considerada a violência contra a mulher. Então, depois vocês dão uma olhadinha no nosso Facebook, tem o Instagram, a gente põe as postagens explicando, né, como a vítima deve agir e tudo. E depois a gente vai colocar no chat aqui o link do Facebook e do Instagram, né? Para vocês dar uma olhada, para conhecer melhor o nosso trabalho. Agora eu passo a palavra para a palestrante Débia, né? Que vai falar sobre o tema do nosso trabalho, que é sobre a violência, né? Contra a mulher. Ok, boa noite, Flávia. obrigada. Obrigada, eu agradeço. Boa noite a todos e todas. Como a Flávia já disse, meu nome é Débia Martins, sou psicóloga, atendo mulheres vítimas de violência doméstica no CREAS de Vespasiano, e parabenizo o grupo pela escolha do tema, que é um tema tão significante no momento em que a humanidade está vivendo, que é o isolamento social. Pandemia, isolamento social e violência doméstica. Eu penso que é um grande paradoxo, porque nesse momento nós precisamos, e é importante, estarmos isolados, dentro dos nossos lares. E eu observo, sabemos que várias mulheres estão dentro dos seus lares e sofrendo violência doméstica, ou seja, está com seus familiares, seu marido, né, companheiro, e sofrendo a violência doméstica. Eu penso, e é importante refletir, que a nossa sociedade é uma sociedade com uma cultura de violência, e uma violência invisível. Nossa sociedade é machista, patriarcal, e que acredita que existem lugares definidos para homens e outros para mulheres. E, a partir daí, esse lugar que acreditam que cada um tem, pelo fato de ser homem ou mulher, a mulher se encontra num lugar de desigualdade,
Simone de Beauvoir, ela pontua que a construção do que é ser homem ou mulher se dá através da sociedade, que, para a mulher saber que ela tem um lugar ao sol, ela precisa de ir à luta por esse lugar e acreditar que esse lugar existe. Dentro dessa fala de Simone de Beauvoir, a mulher que sofre violência doméstica, normalmente ela se apresenta sem norte, para sair do ciclo de violência. E que ela pode ficar nesse ciclo há meses, anos, sem saber qual que é o lugar dela. Qual que é o lugar? Se ela tem algum lugar ao sol. É importante também ressaltar que o Brasil é o 5º país do mundo com casos de violência contra a mulher. E é o 4º país da América Latina, é o 4º país do mundo e o 1º da América Latina com casos de meninas vítimas de casamento infantil. A cada 4 minutos, uma mulher morre agredida no Brasil. E a cada 2 horas, uma mulher, a cada 4 minutos, a mulher é agredida, e a cada 2 horas, uma mulher morre. E normalmente, 80% dos casos, o que é mais aterrorizador é que 80% dos casos, ela é vítima, é o marido, o esposo, ou companheiro, ou ex-namorado, que praticou esse ato. Por isso que é importante, cada vez mais, a gente acreditar e acreditarmos mesmo que a cultura da violência e da discriminação, ela precisa de ser desmistificada, porque está enraizada na sociedade. Quando às vezes a gente escuta assim, lavar louça é coisa de menina. Gente, hoje eu escutei uma adolescente dizendo que um homem disse para ela que quem usa batom vermelho é prostituta, é vagabunda. E, além de várias outras questões que está enraizado na nossa cultura, como, por exemplo, olha, minha filha, eu aguentei a vida toda, você também tem que aguentar, você pode aguentar. Outros como mulher dirige mal, lugar de mulher na cozinha, na cama e entre as sombras. Então, é interessante desmistificar essa cultura da violência, que ela se apresenta de uma maneira muito invisível. Dentro dessa fala, no CREAS, no início dos atendimentos às mulheres, eu ouvi algumas falas, e quero pontuar aqui que eu trouxe algumas falas com autorização de algumas usuárias, pelo fato que é importante a todos saberem que o trabalho da psicologia e no CREAS, sobretudo, ele é pautado pelo sigilo, mas fui autorizada. Uma vez, nos atendimentos, uma usuária contou que saiu do trabalho, chegou em casa e o marido pediu para preparar umas batatas fritas. Ela preparou, quando ela foi servir para ele disse, não quero, está muito frita, e jogou no chão. Aí falou, prepara de novo. Aí ela preparou novamente. Ele olhou e falou, não quero, não está bem feita. E jogou no chão, e aí, nessa hora, ele começa a agredi-la. E ela disse assim, do nada. E aí ela pergunta para ele, por que você está me batendo? Aí ele fala, eu bato em você porque você é mulher. E mulher tem que apanhar. Nessa hora, quando eu estava atendendo, ela estava com o rosto deformado e sem um dente. Ele ainda fala para ela, eu tirei seu dente para você não rir para homem nenhum na rua, porque mulher minha só ri para mim.
Então, em outros pontos, às vezes que já está aí colocado na tela, por exemplo, uma mulher, ela insistentemente pontuava para mim que, Débia, eu estou louca, eu estou achando que eu estou louca, porque eu escutei isso a vida toda. Então, a partir daí, dessas falas, eu me instigou a criar um projeto denominado Acordar para Mudar. E o projeto, ele tem como objetivo de fazer com que a mulher encontre o sol na vida dela e, sobretudo, saber dos seus direitos. Porque até então, quando a mulher não sabe que ela tem algum direito, ela acredita que a vida que ela está vivendo é normal, que não existe outra vida. E dentro do projeto, que ele acontece de 15 em 15 dias, um trabalho em grupo e atendimentos também individuais. As mulheres escolhiam um tema que elas queriam falar, tinham dúvidas, e um dos primeiros temas é o artigo 7º da Lei Maria da Penha, os tipos de violência, porque uma mulher, para ela saber que ela está sofrendo violência, ela precisa de saber que existe aquela violência, que o que está acontecendo com ela é violência doméstica. E é importante ressaltar aqui que a violência doméstica, os tipos de violência doméstica, eles se entrelaçam. Não existe só a violência física, só a psicológica, a sexual, ou a patrimonial ou a moral. Elas se entrelaçam uma à outra. Por exemplo, o marido chega em casa e procura a mulher para ter uma atividade sexual, e ela não aceita, ele agride, fala que ela não quer transar, né, não quer relacionar com ele, porque ele está atraindo, mas ele esquece que o dia anterior, de manhã, ela ganhou um soco na cara. Então, os tipos de violência, eles estão muito interligados. Eu fico aqui refletindo, porque acaba que a gente observa que é importante ter esse conhecimento, que os tipos de violência, eles estão interligados um ao outro. E outro ponto que é fundamental é saber como que funciona o ciclo de violência. O ciclo de violência, ele acontece em 3 fases. A primeira fase é o acúmulo de tensão. O companheiro, o marido, ele chega e começa a agredir verbalmente a mulher, falar que ela está fazendo as coisas erradas, como cozinhando, ou não faz nada certo em casa, e ela tem muito medo e ele controla, porque ele acredita, né? Ele se vê como autoridade. E a segunda fase acontece a explosão da violência, aquele acúmulo de tensão é liberado, é quando acontece agressão física. Mas aí vem a terceira fase, que é a fase da lua de mel. Ele pede desculpas, diz que está com remorso, que aquilo jamais vai acontecer. Ele propõe até umas viagens, uns passeios, dá o cartão de crédito à mulher para ela comprar o presente que ela quiser, e passa novamente a continuar o ciclo. E a mulher, ela acredita que aquilo vai passar, porque ela não casou com o objetivo de separar do marido. Ela construiu sonhos, ela acredita que aquele casamento vai dar certo. Ela tem filhos, ela tem os sonhos, então ela acredita que aquilo vai acabar. Só que, ao contrário, as agressões, elas ficam mais próximas,
e cada vez mais, o companheiro fica mais agressivo. Nessa hora, a mulher precisa de ajuda. Ela não consegue, normalmente, a mulher não consegue sair desse ciclo de violência sozinha. Ela precisa de buscar ajuda. Nesse momento, é importante a vizinha do lado, que às vezes ouve alguma coisa, que às vezes discrimina, né? Se fosse comigo, isso não aconteceria. Faz uma denúncia. Ninguém vai saber que foi você que denunciou. Ou então conversa com essa vizinha, porque ela precisa de ajuda. Tem um ponto que é fundamental, é reconhecer o agressor. Reconhecer os tipos de violência, reconhecer como funciona o ciclo e reconhecer o agressor. Aquele namorado que demonstra o melhor namorado do mundo, que larga toda a família, larga os colegas, larga o futebol e tem aquele amor exagerado. Vamos ficar atenta, porque ele começa a fazer isso enquanto está namorando, e aí, eu quero casar, casa, mas à medida que ele vai deixando tudo, ele também solicita que essa mulher deixe tudo, amigos, família, e vive só em prol dela. Mas isso, como eu disse, é muito sutil, é muito silencioso, não acontece de um dia para o outro. Aquele sujeito que se dedica 100% no relacionamento. E também, às vezes, que é um falso moralista. Tudo tem que ser certinho, mas dentro de casa ele faz diferente. E também que utiliza chantagens, que, às vezes, quando a mulher diz, não aguento mais, vou separar. Aí ele diz, vou me matar, estou com uma doença muito grave, vou morrer. Se faz o tempo todo de vítima. É interessante reconhecer alguns pontos. Então, essas questões se trabalhava no grupo. E é importante falar do grupo aqui, porque algumas mulheres, quando estavam no grupo, elas descobriam que o que estava acontecendo com ela era uma violência doméstica, e ela acreditava que aquilo não era violência, porque o primeiro namorado que ela teve foi o marido, ela não conhecia outro relacionamento. O grupo sempre motivou que as mulheres reconhecessem o seu lugar ao sol. Daí, dentro dessa fala, desse reconhecimento, o que é importante é quebrar o ciclo de violência. Não se cale, é necessário quebrar o ciclo de violência. E ele é feito através do reconhecimento e conhecendo a rede de proteção, porque a rede de proteção vai contribuir para que essa mulher encontre um lugar ao sol e saber que ela tem os seus direitos. E, sobretudo, conscientizar, o grupo possibilita conscientizar as mulheres a se transformar. Uma pessoa só se transforma a partir da conscientização. Ela saber que ela tem os seus direitos, trabalhar, sensibilizar a sociedade também, que é machista, que é patriarcal, e à medida que a mulher vai conhecendo, sabendo que existe esse ciclo de violência e que ele causa danos à mulher, ela vai se colocar no lugar que é o lugar dela, que é em todo lugar. E conscientizar, sobretudo, as novas gerações, para não se calar diante da violência contra a mulher.
Então, é importante refletirmos cada vez mais, não se cale, denuncie, não se cale diante a violência doméstica. Eu quero finalizar com uma frase para todos e todas, e, sobretudo, para as mulheres que nunca sofreram violência doméstica. Que não existe mulher que gosta de apanhar. Não existe. O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, com medo demais para acusar, e com poucos recursos para ir embora. Agradeço. E aí, Flávia? Débia, se você quiser tirar e voltar para a câmera, né? Tá ok. Acho que fica mais fácil. Fica sim. Eu vou tentar aqui. Tá ok assim? Tá ótimo. Boa noite novamente a todos que entraram, né, posteriormente. Gostaria de agradecer mais uma vez por você ter disponibilizado a vir, né, bater um papo conosco. E se alguém quiser fazer alguma pergunta também, nós tá aberto, né, Débia, para poder te fazer. E na nossa conversa que a gente teve ontem, assim, eu achei interessante, queria que você comentasse um pouquinho com os colegas sobre a parte dos homens que aceitam que as mulheres se submetam a tratamentos, mas ficam na porta dos consultórios, né, intimidando. Como que é essa situação no dia a dia? Tem alguns casos, sim, que o homem, o marido, deixa a mulher ir, mas acaba que ele fica ali, como se estivesse sondando, né? O que elas estão falando? E, assim, coagindo mesmo as mulheres. Mas algumas mulheres vão, não tem como esse marido não ir, porque senão elas não vão, mas à medida que vai acontecendo os grupos, alguns desses maridos deixaram de ir, porque a mulher foi se colocando e dizendo, não, o grupo é só de mulheres, você não pode nem ficar lá fora. E alguns desses companheiros passaram a não entrar no serviço, aí eles ficavam no carro, em algum lugar, mas eu quis colocar porque as coisas elas acontecem de uma maneira muito sutil. E se a mulher não estiver preparada para essas questões, ela se deixa levar mesmo pela violência. Débia, existe, como que vocês fazem esse trabalho, mas existe um tempo, porque tudo é um ciclo, né? Como você colocou aí, existe um ciclo, e da mesma forma que existe esse ciclo, vocês conseguem identificar quando a mulher procura por vocês e que ela está preparada para poder dar um basta nisso tudo já de imediato ou não? Quanto tempo dura? Existe um tempo, um lapso temporal para essa mulher conseguir se libertar? Ou não? Ou é muito relativo, ou isso é muito relativo? Como que isso funciona na prática? Sim, é muito relativo. Por quê, Carolina? Porque cada caso é um caso, e cada ser é singular, e cada um tem seu tempo. O grupo, ele acontece em 6 meses, e nesses 6 meses muita coisa acontece. Às vezes, no terceiro encontro, uma mulher chega e diz, Débia, eu vou fazer a denúncia. Outras demoram mais tempo. Outras terminam o grupo, ainda não sentiram esse momento. Mas depois que passa o grupo, às vezes elas chegam lá e falam, Débia, eu fiz a denúncia. Então, é muito relativo, porque o sujeito é singular, mas porque cada um tem seu tempo. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à questão da Carol.
Meu nome é Lisandro, Débora, sou aluno também do terceiro período. Primeiro, eu queria parabenizá-la, tá, por tudo que você tem feito. Eu acredito que nenhum ser tem o direito de dominar, oprimir ou causar qualquer tipo de perda da dignidade para qualquer outro ser. Então, há qualquer tipo de violência contra qualquer tipo de pessoa ou ser. E o seguinte, pelo o que eu já tenho ouvido por muitas outras profissionais, eu sou um profissional também da área de saúde, eu sou fisioterapeuta, e a gente repara que muitas vezes a mulher ela chega a procurar esse auxílio, mas no meio do caminho em que ela está sendo auxiliada pelas ONGs, pelos projetos sociais, ela acaba desistindo e voltando ao mesmo, vamos falar, ao mesmo ambiente familiar que ela estava inserida anteriormente, esse ambiente tóxico, né? Então, eu queria saber se existe um grande índice de mulheres que desistem, né, do auxílio que vocês prestam, né? É isso. Não, não, não existe, não. Quando, por exemplo, às vezes a gente escuta, assim, isso, mas ela tem as suas razões, eu falo, assim, que é importante a gente sair da posição do julgamento, do julgo. Ela tem as suas limitações, algo leva ela a desistir, por quê? A tirar a denúncia, porque ela chega em casa, não tem um lugar para ir, porque às vezes na casa da mãe, dos pais, escutou-se, filha que sai de casa não pode voltar. Então, o que ela faz? Ela volta, ela submete, mas quando ela volta, ela já volta com um pouco mais de consciência. E chega um momento em que ela definitivamente, às vezes algumas mulheres falam, Débora, eu estou conseguindo um emprego, eu estou conseguindo determinado emprego, e depois que eu conseguir, eu vou ver o que eu faço da minha vida. Nem todo caso é recorrente, acontece sim, mas há mais pontos positivos do que negativos, porque quando essa mulher volta, ela sabe, aí ela tem a consciência do que ela vivia, e aí ela fica mais forte para sair desse ciclo. Muito obrigado, tá? Débora, me fala uma coisa, existe um perfil dessas mulheres, são mulheres mais novas que fazem a denúncia? São mulheres mais novas, mulheres mais velhas? Existe um perfil que vocês conseguem traçar? A mulher que sofre de violência doméstica não tem um perfil, ela indiferente de classe social, raça, questão econômica, não existe. Tem mulheres de 12 anos, 30, 40, 60, 70 anos, não existe. A violência doméstica, ela acontece pelo fato da mulher ser mulher, é uma questão de gênero, é uma questão de desigualdade de gênero. Mas você acredita, Débora, porque a minha pergunta é no seguinte sentido, hoje nós temos mais acesso à comunicação, as mulheres estão sendo mais informadas, e a mulher mais jovem hoje, ela é diferente da mulher jovem de ontem. Hoje ela luta mais pelos seus direitos, ou não? Será? A pergunta que eu faço no sentido da mulher que denuncia se hoje nós temos um perfil de mulheres mais jovens, por exemplo, que já não toleram mais aquilo que as mulheres de ontem aceitavam, justamente por conta da cultura, por conta daquilo que vai sendo passado de geração em geração. Tem esse ponto, Carolina, mas é importante refletir que tem casos de meninas de 12 anos que hoje sofrem violência doméstica, têm conhecimento, mas têm uma história de vida totalmente diferente de outras. Elas, por alguma razão, saíram de casa muito cedo. Há relatos de jovens que saem de casa aos 10 anos porque via a violência
que o pai, o padrasto, proporcionava à mãe e a ela também. Então, ela saía de casa para não aguentar mais aquilo, com 10 anos. Mas só que ela saía de casa com 10 anos, ela sai de casa com 10 anos, encontra um jovem de 14, 13 anos e não tem outra saída. E retoma de novo o ciclo de violência que ela vivia, passando de gerações a gerações. É relativo, porque algumas têm conhecimento, outras não. Se mistura a questão, eu retomo novamente, a questão de idade, é muito relativo. Ok, obrigada, Débia. Acho que nós temos uma outra pergunta aí da Maiara. Ela coloca, boa noite. A minha pergunta é a seguinte, a senhora acha que hoje as mulheres estão bem assistidas pela lei? Considera eficaz as medidas que são tomadas nesses casos? Elas estão assistidas, sim. Eu acredito que a partir da Lei Maria da Penha, muito se mudou. Mas eu acredito que algumas coisas, alguns pontos, a medida protetiva, por exemplo, ela, agora, a partir de 1 semana, 2 semanas, ela já está nas mãos da mulher, mas eu ainda acredito que muita coisa precisa ser mudada, muita questões que estão dentro da Lei Maria da Penha precisa efetivamente ser realizada. Mas estamos no caminho. A Lei Maria da Penha tem poucos anos. O Edgar, Débia, ele coloca o seguinte, e as mulheres que muitas vezes denunciam o companheiro para tirar o mesmo de dentro de casa porque querem terminar o relacionamento. Observo que no caso da Maria da Penha, apenas 20% é correta. Agora, o grande problema é que as mulheres que realmente apanham não denunciam. Você gostaria de fazer algum comentário sobre a fala do Edgar, Débia? Você concorda com ele ou discorda? Edgar, eu discordo, porque o nosso trabalho, a partir dentro da denúncia, se faz a denúncia dentro, na delegacia de mulheres. E a gente tem um contato. Quando a mulher chega e diz, eu quero fazer denúncia porque quebrei minha unha, meu marido me machucou. Quem está ali, a escrivã, ela está preparada para saber que aquilo ali não é violência doméstica. Então, é importante ficarmos atentos para essas falas, que é como se fosse a Lei Maria da Penha, a medida protetiva, ela vem para defender algumas mulheres. Há casos, sim, mas o profissional que está ali na delegacia de mulheres, até mesmo algumas mulheres que vêm ao serviço, o profissional consegue detectar se aquilo é violência doméstica ou não. Respondido? Existem critérios, Débia? Como que vocês avaliam isso? Na verdade, o trabalho da psicologia não é de investigação, mas uma mulher que chega e diz, eu quebrei minha unha, eu quero uma medida protetiva, e mostra a unha quebrada, dá para avaliar o que está por trás disso. O que está por trás dessa unha quebrada? E quando uma mulher chega com o dente quebrado e o rosto inchado e diz, eu sofri uma violência doméstica, eu quero denunciar, né? É importante verificar que cada caso é um caso e que o profissional está preparado para verificar se aquilo é uma falsa denúncia, se é uma falsa fala do usuário.
Ótimo, Débia. Mais alguém, algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta? Vai lá, Eduardo. Boa noite, Débia. Primeiro, parabéns pela palestra. E eu queria saber quais são as ações que vocês implementam para poder romper com o poder econômico. Porque o poder econômico é o que mantém, muitas vezes, essa questão da mulher ficar subjugada. Ela não tem condições, principalmente quando a mulher tem filhos, tem toda uma estrutura familiar que ela vê que não tem condições de manter naquele momento e ela acaba aguentando por mais tempo ou até continuando aguentando, remontando aquela questão do eu aguentei, você também deve aguentar, que as mães falavam com as filhas há um tempo atrás, que você trouxe muito bem aí. Eu queria saber qual que é a ação implementada, se tem parceria com outras instituições para poder angariar fundos para essas mulheres, alguma casa de apoio para essas mulheres? Sim, sim. O primeiro ponto que é fundamental é trabalhar com a autoestima da mulher. Porque se ela acredita que ela não tem um lugar ao sol, ela acredita que ela não vai conseguir nada na vida. Então, o primeiro ponto é a autoestima. E existe, sim, as casas de apoio que contribuem com a questão econômica, que possibilitam que as mulheres façam alguma atividade. Tem os cursos que são todos gratuitos. Além dos cursos, tem a questão jurídica, que é gratuita também, que à medida que a mulher vai encontrando esse lugar, ela vai se sentindo mais segura de sair do ciclo. Ficou respondido? Ficou sim, muito obrigado. Ô, Debbie, a gente fala em as mulheres procurarem um apoio, né? Mas e a questão dos homens, né? Dos agressores? Há esse índice de procura? É muita, é pouca? O que leva eles a procurar? Porque é difícil um homem assumir que ele é agressor, né? Então, assim, o que leva ele a procurar? Quando chega a procurar? É pela mulher, por ele? É uma iniciativa própria? Às vezes, a maioria das vezes, eu vejo que é importante, mesmo a mulher sendo agredida, às vezes eu pergunto para elas assim, você quer continuar com esse cara? Você quer continuar com o seu marido, né, com o seu namorado? Aí elas dizem, eu quero, porque eu gosto dele. E no CREAS, nós não atendemos o agressor. Mas aí eu pergunto, será que ele vem aqui para ter um atendimento, para a gente escutar um pouco ele, ver o que se passa com ele? Aí existe, sim, alguns companheiros que teve até um caso que vai procurar ajuda, teve um caso que o marido ele era usuário de álcool, e aceitou o encaminhamento e aceitou fazer um tratamento no CAPS-AD. E a partir do tratamento que ele fez, ele parou de beber, não bebeu mais, que era a bebida que estimulava ele a ser agressivo, se bem que se a gente for falar que bebida e agressão não tem muita ligação, porque às vezes o homem bebe com o chefe e não agride ele, bebe com os amigos e não agride os amigos. Ele só agride a mulher quando ele bebe. Então, não faz sentido, mas é porque tem várias coisas que estão por trás da bebida. Então, esse caso, ele aceitou fazer o tratamento e parou de beber, ele nunca mais fez uso de bebida alcoólica e eles continuaram vivendo o relacionamento. Há casos, sim, de parceiros que buscam ajuda. Antes de eu fazer a pergunta da colega aqui, eu só queria te fazer uma pergunta. Tem algum fator que você vê em comum entre os agressores aqui, né? Assim, se é por causa de que viu o pai bater na mãe, se é relação por causa, eu falo de drogas lícitas e ilícitas. Tem algum pivô central, alguma coisa assim que você vê que possa ser relacionada? E na maioria dos casos que você atende ou já atendeu?
na maioria dos casos, um ponto que é fundamental, ele vivenciou aquela agressão. Não existe nada mais fácil para um sujeito aprender a não ser do exemplo, a não ser através do exemplo. Ele viu que toda a vida a mãe sendo agredida pelo pai. Ele acredita que aquela é a forma também de tratar a mulher. Esse é um dos pontos fundamentais. A Maiara, ela, no caso da medida protetiva, tem muitos casos onde a mulher consegue a medida. O parceiro vai e assassina ela. O que você acha que poderia ser feito para tentar diminuir essas situações? Você acha que cabe ao Estado ajudar nisso de qualquer forma? Como poderia ser feito? Bom, bem, é interessante, o Estado é importante atuar cada vez mais, mas é importante refletir que será que esse marido matou depois da medida protetiva? A maioria dos casos de feminicídio é porque a mulher não fez o boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência, ela tem em mãos alguma coisa contra ele. Então, aí o sujeito fica mais na retaguarda. Normalmente, a maioria dos casos, a mulher não fez o boletim de ocorrência. O Valério, ele está cumprimentando, dando boa noite. Ele fala que muitas vezes a mulher vítima da violência doméstica, na maioria das vezes, como se vê na mídia, ela não é levada a sério. Até mesmo fica com medo de receber críticas da família por ser uma família tradicional. Como a senhora vê essa questão dela se calar, em alguns casos, com receio da própria família? Como eu disse no início, a nossa sociedade é machista. E a maioria dos casos é exatamente isso que acontece. Ela se cala. Eu ouvi um caso, ouvi uma pessoa me dizendo que todo mundo, ela falou assim, todo mundo espera de mim que o meu casamento seja o melhor casamento possível. Mas eu estou sofrendo violência, mas eu não posso me separar, porque o que é que a minha família vai falar de mim? Então, isso é algo que precisa desmistificar, que está enraizado na sociedade. Tem, sim, muitos casos que acontece isso. Aí a mulher, ela cada vez mais vai sofrendo, porque ela não pode falar para a mãe, porque a mãe diz, minha filha, você não pode falar para ninguém que isso está acontecendo. Ela não pode falar para a irmã, porque o relacionamento da irmã com o marido dela lá é bom. Ela não pode falar para o irmão também que ele tem um bom relacionamento com a esposa. Então, alguns pontos que faz com que a mulher se cala. Por isso que é importante, cada vez mais, a mulher sair dessa posição do julgamento. E às vezes a gente escuta assim, se fosse comigo, eu não ia aguentar mais. Mas faça uma denúncia anônima. Quando você observa alguns sinais que o seu vizinho, a sua vizinha está sofrendo violência, porque às vezes ela não dá conta de sair, por conta mesmo dessa questão da família, muito conservadora. O Edgar faz uma observação. Ele fala que a palestra foi muito boa, fala que é um assunto muito complicado e muito importante para a proteção das mulheres. Agora eu afirmei os 20%, pois moro no interior. Conheço praticamente 80% da população de minha cidade e trabalho como no fórum. Vejo muitas vezes mulheres que não foram agredidas e os companheiros estão em ação judicial de Maria da Penha. Achei interessante que seria o caso de serem alocadas nas delegacias do interior pessoas capacitadas para identificar se é real ou não a denúncia. Inclusive, né, quando vem
as mulheres veem que não estão corretas, elas vão até o juiz e retiram uma ação. Você gostaria de comentar? Ele colocou tudo, né? Exatamente. Precisa de rever algumas coisas, e cada caso é um caso. Ele fez bem a colocação dele. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não? Primeiro, eu quero parabenizar a senhora pelo trabalho. E a minha pergunta é: as mulheres com deficiência física, elas têm uma dificuldade muito grande para denunciar. E aí eu queria perguntar à senhora, quando chega uma denúncia desse tipo, de pessoas com deficiência física, como é que a senhora trata esse tema? Porque eu acredito que a deficiência dela em denunciar seja por medo até de, assim, de perder aquela pessoa que cuida dela. Né? Na cabeça dela, a pessoa cuida dela, mas, porém, tem os abusos. E muitas vezes ela não tem como se cuidar sozinha. Eu queria saber como é que a senhora pensa disso e se o Estado tem algum amparo para esse tipo de pessoas. Sim. Quando você falou cuidar, será que ele cuida dela? Porque se ele agride, será que ele cuida? Quando você fala assim, eu me lembrei aqui de um caso de uma mulher deficiente que o marido vivia com ela e, na verdade, o que ele queria era o LOAS dela, o benefício dela. E ela tinha dificuldade de sair daquele ciclo de violência. Concordo com você, porque ela não tinha um lugar para ir. Mas, em relação a essa pessoa, foi feito um trabalho e descobriu-se, conseguiu localizar uns familiares que no interior, onde ela foi morar, e ela conseguiu sair desse ciclo de violência. Eu não sei se eu respondi a sua resposta dentro do esperado. Não, a senhora respondeu sim. A questão é, se a pessoa não tem ninguém, o que o Estado pode fazer para amparar essa pessoa? Não assim financeiramente, materialmente, mas psicologicamente, por ela estar sozinha. Sim, são os serviços de proteção, o CRAS, CREAS, as próprias delegacias de mulheres, existem os abrigos, as casas de amparo, existe sim a rede de proteção. A mulher precisa de saber que esses lugares existem. A Paloma faz um comentário e uma pergunta. Existem alguns casos onde a mulher sai de casa e fica separada, e algum tempo depois volta com o agressor. A senhora acredita que essa mulher acaba voltando por ficar com traumas? Ou realmente porque acredita que aquele agressor mudaria? Janaína, você faz a pergunta de novo, por favor? Sim. Existem alguns casos onde a mulher sai de casa e fica separada e algum tempo depois volta com o agressor. A senhora acredita que essa mulher acaba voltando por ficar com traumas? Ou realmente acredita que aquele agressor, ou ela realmente acredita que aquele agressor mudaria? Eu fico pensando, mais uma vez eu falo, que é importante refletir que cada caso é um caso. Por que essa mulher voltou? Será que ela tem mais consciência que ele é um violador? Será que ela mudou? Eu acredito que ela voltou com mais consciência no relacionamento. Então, provavelmente, ela volta e alguma coisa tenha mudado, é que eu acredito. Ou tem as razões dela para ela ter voltado, e será que
ela continua aceitando viver o ciclo de violência? É importante refletir um pouco sobre isso. O Vinícius cumprimenta, boa noite. Quando o município, que não tem delegacia da mulher, onde é o melhor local para fazer a denúncia? E quando esse lugar é mais remoto e não possui um posto de polícia, qual a garantia de segurança dada à mulher para que ela fique segura após denunciar o agressor? Ela vai fazer a denúncia, aí ela faz um boletim de ocorrência, então ela vai fazer esse boletim de ocorrência com a polícia militar. Normalmente, a polícia militar vai acionar um local mais próximo do município que possa contribuir para que ela seja protegida. Normalmente, funciona desse jeito, ou seria interessante, ou teria que funcionar desse jeito, dessa maneira. A Maiara acha que um dos maiores problemas da sociedade é sempre duvidarem da vítima, em todas as acusações e denúncias, sendo feito isso que foi questionado pelo Edgar. Acredito que esse preconceito com a mulher de denúncia só iria aumentar e a falta de justiça nos casos também. Exatamente. Ela está fazendo uma colocação aí, né? É o tal, né? Por que você ficou, né? O Felipe Lourenço. Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar e decidir sair da sua residência, ela perderá seus direitos? Como guarda dos filhos, pensão, divisão de patrimônio? Não, ela não perde os direitos. Na verdade, quem tem que sair é o agressor. Mas se ela sai, ela não perde direito nenhum. Pensão alimentícia, patrimônio, casa, ela não perde nenhum direito pelo fato de sair. Mas quem deve sair é o agressor, e não a mulher, não a agredida. Débia, pode ser que você já tenha falado isso e eu não percebi. Existe um trabalho no sentido de resgate para se tentar recuperar a família, porque existem filhos, existe muitas vezes muita coisa envolvida. Existe um trabalho que vocês fazem com o agressor e a vítima antes de falar em uma situação? Carolina, você poderia repetir a pergunta, porque falhou no final, por favor. O que eu estou colocando, Débia, é o seguinte: muitas vezes, né, essas mulheres vítimas de agressão, elas possuem filhos, elas querem também preservar a família. Existe algum trabalho por parte de vocês para o resgate da família, um trabalho em conjunto antes de incentivar a mulher a largar tudo, a deixar o agressor? Ou não? Um trabalho conjunto, ou de imediato vocês já falam que ela precisa se separar do agressor? Como que isso acontece na prática? Na verdade, em nenhum momento o profissional diz que ela tem que se separar. É ela que vai acreditar, achar que tem que se separar. É ela que vai dizer isso. Existe, sim, no primeiro momento, quando se observa que a mulher que procura um serviço é vítima de violência doméstica, se ela tem filhos, existem profissionais que vão atender os filhos. Normalmente, para ficar até mais viável, a mãe leva os filhos, enquanto ela está sendo atendida, as crianças estão sendo atendidas por outro profissional. Existe sim, porque o trauma está instalado na família. Então, existe sim esse trabalho em conjunto para fortalecer a família. Quando eu falo, Débia, é porque a todo tempo nós visualizamos, né,
a sociedade, os meios de comunicação, deixando claro para a mulher, pelo menos na minha visão, que a mulher precisa se separar, se libertar do agressor, né? Então, eu acho que ela é induzida a essa separação e, às vezes, esse separar, ela saber que ela vai procurar, que ela vai denunciar e que o primeiro passo é o separar, muitas vezes até faz com que ela desista de denunciar. A minha pergunta foi, uma mulher, no seguinte sentido, uma mulher que reconhece e quer denunciar a agressão, mas que não quer se separar. Existe um trabalho por parte de vocês com o agressor, os filhos dela, na tentativa de resgatar aquela família? Sim, existe. Como eu disse anteriormente, quando o agressor deseja ser atendido, ele é encaminhado para os órgãos para ser atendido. Ele não é atendido no serviço, mas ele a vítima, que é a esposa e os filhos, são atendidos sim. Jamais o agressor, ele deixa de ser atendido quando ele quer ser atendido. E o objetivo, é importante deixar bem claro que a sociedade diz, essa mulher tem que separar. A sociedade de um modo geral, mas o serviço de proteção, a rede de proteção, os profissionais qualificados, eles jamais dizem isso. Porque, como eu falei, a primeira coisa que eu pergunto a qualquer pessoa, que seja homem ou mulher, você gosta da sua esposa? Você gosta do seu marido? Você quer continuar com ele? Se querem continuar um com o outro, então vamos trabalhar para que vocês estejam cada vez mais unidos. É interessante ficar atento a esses pontos, porque o objetivo do serviço, da rede de proteção, é fazer com que a mulher saia do ciclo de violência. Se ela conseguir sair do ciclo de violência e continuar com o marido, que ótimo. Ficou claro, Carolina? Sim, sim. Muito obrigada, Débia. A Daniela abriu o microfone aí algumas vezes, fechou e agora colocou uma pergunta. Faça a pergunta aí, Dani. Boa noite, Débia. Acabei de colocar aí no grupo. A senhora, independente do tema, é um tema muito complexo. A senhora passa uma serenidade absurda, assim. Aí deve ter escutado várias histórias, né? E acaba mexendo um pouquinho com a cabeça. Eu gostaria de saber por quanto tempo e se é relativo e quais os profissionais que depois dessas mulheres ou essa família ou a criança, no caso, passa a ser monitorado pelos profissionais. Eu disse no início que cada caso é um caso, mas depende de cada mulher, de cada criança. Às vezes, algumas crianças, tudo se resolvido, fica nos atendimentos mais 3 meses, outras 6, outras 1 ano. É muito relativo, exatamente porque cada sujeito tem a sua singularidade. Tanto as crianças quanto as mulheres. E na equipe de vocês é psicólogo, assistente social, quem mais pode trabalhar no meio desses atendimentos? São os psicólogos, assistente social e as advogadas. Certo. Outra questão que eu tenho é sobre a violência emocional. Se a mulher acaba criando, se existe realmente esse apego por aquela questão, que eu não consigo ter outra vida além dessa, eu não consigo viver com outra pessoa, eu não sei se outra pessoa vai me querer devido à situação que eu já passei anteriormente, se existe esse tipo de caso, se acontece, a mulher tem essa insegurança. Na verdade, eu acho que é um pouco ao contrário. Algumas mulheres dizem,
será que eu vou conseguir ter um outro relacionamento e esse novo relacionamento não vai ser abusivo também? Muitas mulheres dizem, eu não vou ter mais nenhum relacionamento, eu vou viver sozinha, cuidando dos meus filhos, sou eu sozinha. É mais delicado para a mulher que já sofreu a violência doméstica, ela reater ou fazer, criar, né, um novo relacionamento. Mas ela não cria uma certa submissão, não? Acaba que, por exemplo, ela entra num outro relacionamento já cometendo os mesmos atos submissos que cometia antes e acaba repetindo um ciclo num outro relacionamento? Como isso pode ser curado? Isso é curado de que forma? Tem algum jeito, alguma solução? Eu fico pensando, Daniela, que a maioria das mulheres que pelo menos eu atendi, elas têm um olhar diferenciado para as novas relações. Tanto que elas dizem que teve um caso que uma mulher pediu a medida protetiva, o marido ficou 4 meses fora de casa, e depois ele falou, depois da medida, ele disse assim, eu vou voltar para casa. Aí ela falou assim, você pode voltar, mas agora nós vamos negociar como que as coisas vão acontecer aqui em casa. E ele disse, como? Que antes ela que ele trabalhava, ela também, ela que bancava tudo em casa, o dinheiro dele ninguém sabia para onde que ia. Então ela disse, tudo bem, você volta, mas vai ser diferente. E aí ele aceitou. Ele aceitou. Então, essa mulher, ela não repetiu o ciclo fechou. Da mesma forma que o ciclo fechou com essa mulher, a mulher que sofreu violência doméstica, trabalhou essas questões, viu que ela tem um lugar ao sol, provavelmente essa mulher não vai sofrer violência doméstica mais. Eu acredito que não. Entendi. Eu tenho uma dúvida, e é muito, pelo menos assim, eu presenciei, na verdade, uma situação esses dias no meu trabalho. A menina chegou de máscara, com o rosto todo tampado, e ela tinha o hábito de entrar. Ela era auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, de entrar nos containers da gente sem máscara. Esse dia ela entrou, estava toda máscara, permaneceu com a máscara, a gente estranhou. Questionou para ela, ela estava com o rosto todo deformado, um rosto bem inchado mesmo. Ela tinha apanhado por ter se negado a ter relações sexuais com o marido. Pouco tempo depois ela apareceu grávida e tal. Eu queria saber se nesses casos, como é que eu falo? Essa mulher vai permanecer nesse ciclo eternamente, ou só... Como que ela pode se livrar desse ciclo, se é só impondo a sua posição? Tem alguma outra forma mais objetiva, mais rápida? Eu coloquei que no início que é importante nós mulheres, homens e mulheres, sair da questão do julgamento. Sim. E que, às vezes, eu observo o meu vizinho do lado agredindo a mulher, eu tenho o direito, como mulher, de fazer uma denúncia. Porque quando ele agride uma mulher, ele não está agredindo a mulher dele, ele está agredindo todas as mulheres, porque ele agride porque ela é mulher. Então, essa mulher que está sendo agredida, né, ter práticas sexuais sem o consentimento dela, será que essa mulher é uma mulher que está no ciclo de violência tão perturbador que ela não consegue ter saída? A gente ofereceu saída, a gente questionou, sabe, se a gente podia denunciar, uma denúncia anônima, e ela não quer.
sabe? Não aceita de forma nenhuma. Aí a gente fica pensando uma forma rápida, sabe? Às vezes até mesmo de ajudar ela lá dentro, mas a gente não consegue. É interessante solicitá-la que ela busque a rede de proteção à mulher, porque os profissionais vão orientá-la de uma maneira diferenciada para ajudá-la, mas você está no caminho certo. De repente, às vezes, pelo fato da gente ter convivência com ela, também surge o sentimento de vergonha, né? No sentido de pedir ajuda, da humilhação, né? Eu não quero que ninguém fique sabendo nada além disso. Exatamente, exatamente. E a denúncia anônima, é importante ela ser feita, porque ninguém vai saber que é o vizinho do lado, ninguém vai saber que é você que está denunciando a colega de trabalho dela. A denúncia anônima. Quem disse que fui eu? Quem disse que foi a minha amiga do trabalho? Ela é anônima. Sim, então, entendo. É importante ficar atento a esses pequenos pontos. Débora, a Paloma pergunta, existem muitos casos onde a mulher não percebe que está sofrendo violência doméstica? Sim, a maioria dos casos, ela não acredita que está sofrendo. Como eu coloquei no início, os vários tipos de violência, eles acontecem muito silenciosamente e de uma maneira muito sutil. E é um ponto aqui, outro ali, e que a mulher não consegue ver que aquilo é violência doméstica. Foi onde você colocou a questão emocional, né? A manipulação emocional. Exatamente. E aí fica difícil para a mulher reconhecer que ela está sendo vítima de violência doméstica. Débora, a Isadora agradeceu a todos os presentes e gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Isadora. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Eu sou Isadora e faço parte do grupo aqui, da palestra e tudo mais, do terceiro período. E a minha pergunta é em relação aos filhos da vítima, sabe? Porque, às vezes, assim, eu penso que a maioria das vezes que a vítima não quer separar do marido, do agressor, por conta dos filhos. Por medo de não conseguir sustentá-los, porque o marido colocou isso na cabeça dela para inferiorizá-la. E eu queria perguntar como que tratam essa questão para ela, porque às vezes a criança também se sente culpada pela agressão que a mãe sofre. Eu queria saber como que a mãe lida com isso e como curar isso dela e do filho. E boa noite e obrigada a todos. Ok, Isadora. Como eu coloquei, a equipe que atende a mulher vítima de violência, ela atende a família. E à medida que ela vai atendendo a mulher, ela vai atendendo os filhos também. E que, às vezes, há casos, sim, que a maioria dos filhos escuta, né? Minha mãe, eu não largo o seu pai, porque a gente não tem para onde ir, como que eu vou colocar comida em casa? Mas à medida que vai, todos os membros da família vão fazendo o tratamento, eles vão encontrando os seus lugares e saindo desse lugar de culpa. Então, por isso que é importante procurar a rede de proteção, fazer denúncia, procurar a rede de proteção e atender toda a família. Ah, sim, entendido. Não, muito obrigada, viu? Por nada. Ô, Débora, com o levantamento da Carol e da Dani, eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Uma sobre o agressor, né, que, assim, que não recebe esse tratamento, né, assim, de primeiro igual a vítima. Mesmo ele largando a vítima, por ele já ser um agressor, ele não vai continuar nesse ciclo
e continuar procurando outras vítimas, né? Se for uma namorada, se for uma esposa, independentemente. Outros relacionamentos que ele consiga ter esse poder sobre a pessoa, né? Sobre a parceira dele. E da Dani, o que, né, significou foi igual ela comentou da colega de serviço. Então, assim, nós que, mesmo elas tentando dar esse apoio, a gente que, no caso dela, né, ou qualquer um de nós, que esteja presenciando, mesmo que a vítima não queira e não aceita, que a nossa parte como moral seria fazer a denúncia, independentemente da opção da vítima. Você vê dessa maneira ou você acha que a gente tem que respeitar a vontade dela? É interessante, né? É importante respeitar a vontade dela, sim. Mas há alguns momentos que a mulher ela não consegue sair desse lugar. Se a pessoa se sente segura, é importante fazer a denúncia, sim. Como mais uma vez eu disse, ninguém vai saber que a colega do lado, o vizinho do lado, que está fazendo a denúncia. E, às vezes, a partir daí, é uma saída para essa mulher. E sobre o homem, que nesse ciclo que se torna vicioso, você acha que eles deveriam ter, ao menos, né? Não falo só de vocês, do seu trabalho, mas em comum, as ONGs que fazem o atendimento, você acha que elas deveriam tentar abordar a família para poder romper esse ciclo? Mesmo que aquele relacionamento termine, mas para aquele agressor não fazer com outras pessoas, né? Romper o ciclo ali. Pra ele tentar ter um relacionamento normal, digamos assim, né? Sim, dentro da Lei Maria da Penha, hoje tem um instituto que possibilita que esse homem, né, que esse agressor, dentro da lei, que ele participe de grupos de discussões falando sobre a violência doméstica. E isso faz parte do projeto novo da Lei Maria da Penha. E aqui, em Belo Horizonte, existe o Instituto Alban, que ele atende homens agressores, exatamente para que eles saiam do ciclo de violência. Os próximos relacionamentos, eles têm um olhar diferenciado para a mulher. Porque eu vejo assim, porque mesmo que aquele relacionamento termine, né? Aí as mulheres conseguem uma medida de protetiva, alguns homens respeitam, né? Porque a gente vê que nem todos, mas assim, no primeiro momento a gente não vê uma penalidade mais severa para eles. Então, muitos pulam fora daquele relacionamento e pegam outra vítima. Eu acho que é a palavra correta, né? Então, assim, não sei se você concorda, mas assim, a gente, né, primeiro momento, quando a mulher faz a denúncia ou é uma denúncia anônima e é apurado que está acontecendo mesmo aquele tipo de violência, a delegacia de mulheres, né, porque é o mais comum na maioria das grandes cidades tem. Não manter só a medida protetiva, mas, abre aspas, né, impor aquele agressor que ele faça um tratamento, né, porque não passar somente para a próxima vez, né? Ela toma medida protetiva, o cara fica com medo, faz o boletim de ocorrência, mas ele acha outra pessoa para agredir, né? Sim, sim. Você acha que, né, pelo pouco que eu já vi, creio que não tem essa obrigação, mas se tivesse, a sua opinião profissional, você acha que teriam menos reincidentes de casos? Sim. Hoje, em alguns municípios, em alguns lugares, já existe como eu não vou dizer como punição, mas como pena, que esses homens façam parte do grupo de ressignificação, de fazer uma ressignificação desses lugares que eles se encontram, exatamente para que eles
volte a cometer os mesmos atos. Gente, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que não, acho que agora encerramos. Isso que eu iria falar, tá faltando 5 minutinhos para terminar o horário. Tem alguma consideração, Débora, que você gostaria de fazer? A Daniela quer fazer uma pergunta, Janaína. Temos mais Não, não escutei. não, cara, eu só ia falar que realmente parece que a gente tá chegando, né, no finalzinho do horário. Eu ia encerrar mesmo, fazer os agradecimentos, perguntar a Débora se ela tem alguma coisa a nos informar mais, algo que seria útil para a gente, alguma coisa que a gente não levantou a questão, e principalmente agradecer a Carol, a faculdade por ter divulgado, a Carol por ter disponibilizado o horário dela também, a Débora o tempo, né, que eu sei que tá cansada. Algo, Débora, que a gente devia saber, devia colocar as questões, algo que a gente seja relevante para o nosso projeto, que está começando a caminhar, né, o nosso trabalho. Sim, sim. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, e o que eu coloco é o seguinte, é que a questão da violência doméstica é uma questão de toda mulher. Por isso que é importante ficarmos atentos aos nossos vizinhos, a colega de trabalho, sim, para que as próximas gerações não se calem diante da violência doméstica. E agradeço mais uma vez. Débora, eu gostaria de agradecer, de parabenizá-la pelo trabalho que você desenvolve. Admiro muito as pessoas que tiram um tempo do seu dia a dia e se dedicam a causas tão importantes, tão relevantes, como essa causa que é a violência doméstica. A violência doméstica não é de hoje que nós abordamos, né, que nós mencionamos, e a cada dia ela parece se tornar maior e pior. Infelizmente, né, com essa pandemia aí, as notícias que nós temos é de um aumento, as pessoas estão mais... elas estão em casa, então, com isso, a pasta de dente que ficou sem a tampa já vira um problema enorme, né? Vamos assim dizer. Parabéns por desenvolver, por ter um projeto, por se dedicar a esse projeto e por permitir que mulheres vítimas, por contribuir, né, para que mulheres vítimas de violência doméstica possam se fortalecer e tomar caminhos melhores, vamos assim dizer, nessa jornada nossa, nesse nosso caminhar, em nossas vidas, né? Que essas mulheres possam ser felizes, porque ninguém é feliz sendo tolhido a todo tempo, sendo vítima de violência. As mulheres, elas, a meu ver, elas se entregam acreditando no príncipe, acreditando numa felicidade que está muito longe, e o trabalho de vocês permite com que essa mulher ela possa acreditar novamente, né, e buscar pela felicidade, vamos assim dizer. Gostaria de parabenizar o grupo pela escolha do tema, pelo convite à Débora para estar aqui conosco hoje, e agradecer também, né, e dar boas-vindas, que depois que eu iniciei, que eu abri a palestra, que eu vi que temos familiares aí prestigiando, acredito que são familiares dos integrantes do grupo, é isso? É isso, Flávia? Temos também. Então, eu gostaria de dar boa noite a todos vocês, né, familiares que estão aqui prestigiando os nossos alunos, né, muito obrigada a todos. Agora eu vou passar a palavra para as integrantes do grupo. Débora, mais uma vez, gratidão enorme e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Carolina. Prazer, prazer. Obrigada. Bom, eu gostaria, né, de agradecer a Débia, né, pela excelente palestra que ela fez hoje, muito esclarecedora, né, explicou, assim, vários pontos, né, para a gente, assim, estar observando, né, assim, buscando, né, assim, entender para a gente poder estar buscando, assim, ajuda para as vítimas, né. Foi muito boa a palestra, queria agradecer muito você, a Carol também por ter cedido o horário, né, para a gente estar fazendo essa palestra hoje, e muito obrigada a todos presentes também. Ok, obrigada, Flávia. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer também a todos os presentes, a Carol pelo apoio, pela força, pelos momentos aí brigando com ela aí no WhatsApp. A Débia, né, Débia, desde a hora que eu conversei com você, na hora você se dispôs a fazer a palestra, a ajudar. E já conhecia antes e agora admiro mais ainda conhecendo um tiquinho do seu trabalho. E obrigado aos colegas por ter ficado até agora, porque hoje era um horário mais tranquilo, a gente não teria aula. Agradeço por todos vocês por ter ficado assistindo, tá? O Carol, agradeça a Patrícia também, por favor, passa os agradecimentos para ela. E a Faculdade ASA, por favor, pelo apoio. Boa noite. Eu gostaria, antes de passar a palavra, acho que o Lisandro quer falar, de agradecer o William. O William hoje está aí passando mal, não está legal, espero que já esteja melhor, o William, e mesmo assim se dispôs a abrir a sala do Google Meet e estar aqui nos auxiliando. Nosso muito obrigado, William, pelo apoio de sempre. Lisandro, você abriu o áudio, gostaria de fazer algum comentário? Não, já estava dando boa noite, já. Tá. Mais alguém? Podemos encerrar? O grupo quer falar mais alguma coisa? Acho que tá tudo tranquilo, né, gente? Boa noite, muito obrigada. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Queria agradecer também a todos vocês, pois este tema é muito necessário para todos, principalmente nessa época de pandemia, nessa situação atual, e eu gostei bastante, queria agradecer muito a você, Débia, a Carol e também a faculdade. Gostei bastante. Ok. Obrigada a todos, beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Boa noite, com Deus. Boa noite, boa noite. Boa noite, com Deus. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.